Neste momento, nós vamos à pregação da palavra de Deus e eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Nós leremos verso 1 ao verso 13. Verso 1 ao 13. Lembrando aí, nós estamos terminando já a epístola de Paulo aos Romanos, que nós temos estudado nas quartas-feiras, e nas semanas anteriores, capítulo 13, capítulo 14, nós vimos falando, Paulo falando sobre o relacionamento do cristão, como deve ser, nos seus mais diversos tipos de relacionamento. Paulo ele vem falando como é que o cristão deve se relacionar em cada um deles. E hoje também nós vamos estar terminando esse pensamento de Paulo, aqui no capítulo 15, verso 1 ao 13, e já partindo já depois, na próxima semana, para o final da epístola de Paulo aos Romanos, ok? Então, Romanos capítulo 15, verso 1 a 13. A palavra de Deus diz assim: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo do que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Senhor de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez: louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai todos os povos. Outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança os encha de todo gozo, paz, em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade a qual o Senhor já nos deu nesta noite, e aqui louvá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo. Nós somos imensamente gratos, ó Pai, ao Senhor. Queremos também, neste momento, interceder junto ao teu trono de graça, ó Pai, pela saúde do nosso irmão Rodrigo. Que o Senhor continue colocando suas santas mãos, curando ele, ó Pai, daquela enfermidade a qual ele está passando. Também pedimos, ó Pai, pela saúde também da irmã Iracema. Ela passou por aquela cirurgia, o Senhor possa colocar suas mãos ali, para que ela possa recuperar o mais breve possível também. Pedimos também pela irmã Cristina, o Senhor já tem abençoado a saúde dela. Continua, ó Pai, fazendo o trabalho na vida dela. E também, ó Pai, pedimos pela família do irmão Zé Camargo, que estará voltando para sua casa amanhã. O Senhor abençoe, ó Pai, ele. Também abençoe o irmão Otávio, a dona Margarida, que estarão indo com eles também. O Senhor os proteja, ó Pai, na viagem. Assim como o Senhor os trouxe em segurança, o Senhor possa conduzi-los também, seguros, amparados, ó Pai, pelas suas grandes mãos. E também, ó Pai, pedimos por cada um dos nossos irmãos em Cristo, aqueles em especial da melhor idade, ó Pai, que o Senhor possa também colocar suas santas mãos sobre eles, protegê-los desta enfermidade, ó Pai, que tem aí realmente levado muitas vidas, ó Pai, no nosso mundo, mas que o Senhor possa, ó Pai, colocar suas santas mãos, abençoar até mesmo que os médicos possam encontrar um medicamento eficaz, os cientistas possam desenvolver a vacina a qual nós necessitamos,
em breve, ó Pai, até mesmo a tua igreja possa estar novamente reunida na tua casa para louvarmos, ó Pai, ao Senhor juntos e louvando, exaltando, glorificando o seu santo nome, também tendo uma comunhão uns com os outros também. Nós, ó Pai, pedimos também pelo estudo da tua palavra nesta noite. O Senhor fale, ó Pai, aos nossos corações. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Então vamos lá. Então, o pensamento, né, do capítulo 13 e o capítulo 14, nós vamos dar seguimento aí sobre o assunto os relacionamentos do cristão. Muito bem. Nos relacionamentos do cristão, nós já vimos, inclusive nas semanas anteriores, nós já vimos que o cristão ele deve ter o seu relacionamento baseado, né, aos moldes, digamos assim, de Cristo Jesus. Nós sabemos que Cristo ele viveu neste mundo aqui e ele se relacionou com diversos tipos, né, de pessoas, inclusive com aquelas que eram desprezadas pela sociedade, até mesmo aquelas que eram desprezadas até pela sociedade religiosa da época também. E o Senhor Jesus Cristo se relacionou com todas as pessoas e ele então se relacionou de uma forma correta, adequada com cada um deles. O cristão, na oração do próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 17, o Senhor Jesus Cristo ele orou, né, dizendo: Pai, eu não peço que os tire do mundo, né, mas que os livre do mal. Veja que o cristão ele tem um compromisso, né, com Deus Pai, com o Senhor Jesus Cristo, após a sua salvação, de estar neste mundo aqui, de viver a sua vida neste mundo aqui, com um propósito único, de levar outras pessoas até o Senhor Jesus Cristo. E nós, então, temos esta obrigação. E por isso, nada melhor para fazermos isso, nenhuma forma melhor nós temos de fazer isso do que com um relacionamento com as pessoas. Então é óbvio, e nós identificamos isso muito claro, até mesmo por dentro da igreja, você pode notar que normalmente as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus Cristo são pessoas que são amigos de irmãos da igreja, que vêm até ao culto, ou até mesmo esses irmãos que ganharam eles por causa de um relacionamento, ali de várias vezes terem falado do amor de Jesus Cristo para essas pessoas. Então, relacionamento é a forma principal para que a gente, inclusive, alcance as pessoas perdidas. Nós não podemos ter, e Paulo falava sobre isso, né, nos capítulos anteriores, aí, capítulo 14 em especial, ele falando quase o tempo todo ali sobre os irmãos fracos na fé, e nós não podemos ter esse sentimento de fraqueza espiritual no quesito até mesmo de colocarmos nós como santos e tal, e até mesmo colocar uma barreira entre nós e os perdidos, até não querendo nos relacionarmos com essas pessoas. Então, veja, amado, nós devemos ter um relacionamento com essas pessoas, um relacionamento com os perdidos, para que nós, então, possamos os ganhar para o Senhor nosso Deus. E veja que Jesus, né? Jesus mesmo foi até mesmo jogado pedras, né, nele, por ele tentar e se alimentar ali com os publicanos, né, os pecadores ali. Então, amado, nós conseguimos ver que o Senhor Jesus Cristo ele se relacionou com pessoas pecadoras e tudo mais, mas é óbvio que sempre num relacionamento de pureza, sempre num relacionamento de santidade com essas pessoas. Ainda que ele esteve, né, junto com os coletores de impostos, que eram tidos como ladrão naquela época, mas ele não se misturou na questão de corrupção com eles de maneira nenhuma. Jesus também salvou, né, a mulher prostituta, mas nunca se envolveu nessa questão de prostituição. E o relacionamento do cristão com todos os tipos de pessoas deve ser assim, sempre prezando, né, por ser um relacionamento puro, um relacionamento santo, um relacionamento que realmente glorifique e exalte ao nome do nosso Deus. Então nós devemos nos relacionar com todas as pessoas, imitando justamente a forma a qual Cristo se relacionou com os diversos grupos enquanto aqui viveu neste mundo. Cristo, ele pensou, inclusive, nos outros antes dele mesmo. Nós falamos um pouco sobre essa questão na semana passada, né, no final do nosso estudo, nós falamos sobre isso. Jesus, a forma dele se relacionar com as pessoas sempre foi neste pensar, né? Tendo as pessoas em primeiro lugar e ele vindo em segundo lugar, né? Então, olha, até mesmo a obra salvadora, né, a qual ele fez, a qual ele executou, foi justamente colocando
a vontade do Pai em primeiro lugar, colocando as nossas vidas em primeiro lugar, e ele assim então morreu por nós, aquela morte terrível, né, da cruz, sofreu terrivelmente, pensando em o nosso bem-estar, pensando na nossa salvação, pensando em nos livrar da condenação do inferno. Então Cristo nos seus relacionamentos, ele sempre pensou na outra pessoa antes de si mesmo. Okay? Então, como os crentes devem se relacionar? Paulo, ele vai dizendo aqui, continuar dizendo no versículo 1 do capítulo 15, ele diz: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Nós vamos ler até o 4 novamente. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que o injuriavam, porque tudo que dantes foi escrito, para nós ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, como é que os crentes, né, fortes aqui, eles devem se relacionar? Como é que eles devem se portar, né, nos diversos relacionamentos aos quais nós temos? Imitando, obviamente, o Senhor Jesus Cristo, vivendo da forma a qual o Senhor Jesus Cristo viveu e se relacionou neste mundo. É o que Paulo diz aí, verso 1 a 4. Então, agradando, olha que Paulo ele cita, começa dizendo que agradando aos irmãos e não a nós mesmos. É óbvio, amado, que a pessoa a qual nós devemos sempre, né, agradar sempre é Deus. Então não é porque de repente um irmão está tendo uma atitude pecaminosa que aí ele me convida e eu vou lá também viver aquilo ali com ele, né? Por conta deste versículo, né? Usando um texto fora do seu contexto e usando ele até como um pretexto, né, para pecar, nós não podemos fazer isso. Sempre Deus, nós devemos agradar a Deus em primeiro lugar. Mas nas questões que nós temos, né, como sendo amorais, e nós precisamos separar, né, esses três grupos, existem coisas que são imorais, existem coisas que são morais, existem coisas que são amorais. Ou seja, tem coisas que, dependendo, ela é neutra, ela não é um pecado em si, e Paulo, inclusive, citou isso para nós aí nos capítulos anteriores, falando inclusive sobre a questão do comer, né, algo santificado, né, a ídolos, e de repente você não sabe, e você ganhou aquilo, e você comeu, você não pecou, né, ou até mesmo você foi convidado para jantar, almoçar na casa de alguém que está ali te servindo algo, né, que foi sacrificado a um ídolo também, e aquela pessoa não tem nenhum tipo de problema em você se alimentar daquilo, né, não acontece nada, né, com o cristão. Mas agora Paulo ele fala, mas se tem um irmão fraco, se tem uma pessoa que vai ficar escandalizada, o irmão na fé vai ficar escandalizado, então se eu vou escandalizá-lo, eu não devo comer. Então isso são questões amorais, são questões que não é pecado, mas no entanto, quando, né, nós vamos prejudicar alguém à nossa volta, então aí passa a ser um pecado, né? E ele fala justamente contra isso. Então veja, amado, que nós devemos, obviamente, imitar, né, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos pensar nas pessoas antes de nós mesmos. Nós não podemos agradar a nós e de repente desprezar este irmão fraco, né, na fé e até mesmo sendo uma pedra de tropeço, como nós vimos na semana passada, e tendo até um motivo pelo qual este fraco irmão na fé vai deixar os caminhos do Senhor, vai abandonar os caminhos do Senhor. Então, eu me privo daquilo para não escandalizá-lo, e futuramente, como nós dissemos na semana passada, nós então vamos conversar com esse irmão, nós vamos tentar ensiná-lo, até mesmo fortalecer, ele entende que aquilo, né, não tem problema nenhum. Veja bem, um exemplo, né? O cristão, o salvo em Cristo Jesus, ele pode inclusive comer de uma carne que de repente foi feito um trabalho lá, e ele então, para ele, né, contra ele, na realidade, e se ele é salvo no Senhor Jesus Cristo, ele pode comer dessa carne sem problema nenhum. Ou sabendo ou não sabendo, não vai acontecer nada, né, com ele, porquanto o salvo, né, o diabo não tem poder sobre a vida dele. Né? Eu sei que algumas denominações aí ensinam ao contrário disso, né, e fazem campanhas para que aqueles que estão salvos, né, eles dizem pelo menos que são salvos,
vão lá porque é a sessão do descarrego e vai mudar a vida dele e tal. E, amado, deixa eu dizer para você, se você é um salvo, se você entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, nada disso também pode pegar em você. Nada disso. Essas coisas não podem pegar no salvo, né? Porquanto é Cristo Jesus vive em nós, o Espírito Santo de Deus vive em nós, e é muito maior aquele que está em nós, né, do que Satanás, do que as suas hostes espirituais. Então veja, amado, que nós estamos livres de tudo isso. E é justamente isso que Paulo, né, vem trazendo aí durante o nosso estudo em Romanos, aqui do capítulo 12, né, em diante, ele começou falando sobre isso, sobre esse relacionamento, falando sobre a liberdade que o cristão, o salvo no Senhor Jesus Cristo, ele tem. Então, amado, nós temos essa liberdade, nós podemos desfrutar desta liberdade sem problema algum. Então, o amor de Cristo, ele não foi egocêntrico. E por isso que nós devemos sempre, ele nos ensina, nós devemos sempre pensar na outra pessoa, não afligir aquela pessoa, não desanimar aquela pessoa, não ser uma pedra de tropeço para aquela pessoa de forma nenhuma. O amor de Cristo Jesus por nós não foi egocêntrico, ele foi, sim, né, outrocêntrico, né? Ele sempre pensava no outro antes de si mesmo. Nós também devemos fazer da mesma forma. O amor, ele não visa os próprios interesses. Lembra? Paulo escreve isso lá no seu hino de amor, em 1 Coríntios capítulo 13, ele falando justamente sobre isso, que o amor ele não visa os seus próprios interesses, ele não está baseado, né, em um sentimento egoísta, mas ele decide, né, o real amor é isso, é decidir amar alguém, independentemente das falhas, dos defeitos que aquela pessoa tenha, independentemente do mal que aquela pessoa tenha feito para você. Então veja que o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, ele nos amou desta forma. Ele nos amou sem buscar, obviamente, o seu bem-estar em primeiro lugar, mas ele buscou o nosso bem-estar. Apesar de sermos pecadores, apesar de vez após vez nós afligirmos, né, a santidade do nosso Deus com os nossos pecados, com a nossa vida errada, mas mesmo assim ele decidiu nos amar, ele decidiu dar a sua própria vida na cruz do Calvário por cada um de nós. Olha como é o amor, né, do nosso Deus. Então, no relacionamento do cristão, a base deve ser o amor. E a base deve ser este amor que visa o outro em primeiro lugar e não a si mesmo. Que não é um amor egoísta, né, de forma nenhuma. Então veja que Paulo aqui, ele vai destacar 3 verdades para nós aqui, versículo 1 a 4. Primeiro, que nós devemos agradar aos irmãos e não a nós mesmos. Ele já disse isso no versículo 1, o versículo 2 aí que nós lemos, ele diz: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo do que é bom para a edificação. Veja que o conhecimento aqui, a maturidade espiritual dos crentes, né, fortes, não devem levar aí o sentimento de arrogância, de desprezo daquele irmão que é fraco. Não é nós olharmos para aquele irmão, de repente, recém-convertido, é fraco na fé porque ainda não tem, né, um conhecimento, tal como alguns que já estão anos e anos por dentro da igreja, e olhar ele com desprezo, olhar ele com arrogância de maneira nenhuma, mas é olhar aquele irmão com amor, é colocá-lo realmente em primeiro lugar, é trabalhar, inclusive aqui no versículo 2, né, na parte final aí do versículo, Paulo diz: trabalhar na edificação desse, é edificar e não destruir. Veja que a obra de Cristo Jesus, a obra da igreja, é uma obra de edificação. Não é uma obra de destruição, né? A igreja não está aqui, a igreja não foi inserida neste mundo aqui para destruir. A igreja foi edificada aqui neste mundo para construir. Ela quem está construindo, né? Ela é responsável por construir nesta terra aqui o reino do nosso Deus, através de almas sendo salvas, né? Então nós vamos ali levar realmente o evangelho, né, salvífico para essas pessoas perdidas e até mesmo levar ali o poder de Deus que vai transformá-los, que vai edificá-los, que vai fazer uma mudança, né, tão grande sobre as suas vidas, as quais as pessoas, né, à sua volta vão ficar abismadas com o poder de Deus. Independentemente de quem seja a pessoa, Deus ele salva, Deus ele transforma esta vida, com certeza Deus assim faz. Amém? Então veja, amado, nós devemos agradar aos nossos irmãos e pensar sempre, agir sempre com amor para com eles, tendo
em nossa mente que esses irmãos fracos na fé, eles devem ser, obviamente, edificados. A força de um deve compensar a fragilidade do outro. Essa é a ideia. Né? Nós temos, inclusive, ensinamento, né, do nosso Deus, falando, olha, bom é que sejam dois, né? Porque se um tropeça, o outro está ali para levantar. É melhor serem dois do que um, né? Que um aquece o outro. A ideia é sempre desta questão de que nós somos parceiros uns dos outros. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, para levar uns aos outros adiante. Então, veja, esta é a visão do relacionamento aí que o cristão deve ter com o seu irmão fraco aí na fé. Segundo, Paulo vai mostrar aí no versículo 3 agora, ele fala que o Cristo não agradou a si mesmo. Ele dá o exemplo para nós aí de como é que nós devemos nos relacionar com os nossos irmãos fracos na fé, falando, olha, Cristo, ele não buscou agradar a si mesmo. Olha o verso 3, ele diz, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Então, o Filho de Deus, sendo perfeito, ele não buscou agradar a si mesmo. Ele, pelo contrário, né, despojou-se seus direitos, inclusive de ser, né, o ser divino, das suas prerrogativas, e ele veio nesse mundo aqui para servir. Ele se colocou em último lugar, foi derradeiro, né? Ele mesmo ensinou assim os seus discípulos, ali em João capítulo 13, quando ele faz ali aquela cerimônia do lava-pés, e ele mostrando ali que ele veio realmente para servir, e ele ensinando, inclusive os seus discípulos na questão da posição. Irmãos, se lembram quando chegaram aqueles dois discípulos querendo, né, lugar de destaque no céu, e aí então o Senhor Jesus, ele olha e ele fala assim, ó, aquele que quiser ser o primeiro vai ser o derradeiro. Você quer ser o primeiro? Você tem que ser o último, você tem que estar disposto a servir a todos. Lá no reino de Deus é assim, né? O reino de Deus, ele é assim. Não adianta essa pessoa se exaltar, e a palavra de Deus nos ensina que aqueles que se exaltam, eles serão humilhados, né? Agora, aqueles que estão ali prontos a servir, não estão buscando glória para si mesmo, esses serão exaltados. Então, amado, Cristo, ele veio desta forma, ele veio como um servo, ele se deixou, né? Tomou o último lugar entre os homens, na questão de que ele veio realmente para morrer por nós, dar a sua vida naquela cruz por cada um de nós. Ele então esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo, sendo obediente, né, até a morte de cruz. Então, submeteu-se à vontade de Deus Pai. Ele suportou todo sofrimento, toda sorte de sofrimento e dor naquela sua via dolorosa para salvar a cada um de nós, miseráveis pecadores que nós somos. Então, veja, amado, nós como cristãos, até mesmo nós que de repente nos temos, né, como crentes fortes, nós devemos ter este pensar sobre nossas vidas, que nós devemos nos colocar para servir a todos, nós devemos estar à disposição realmente de ajudar, de ser um suporte para cada um desses irmãos em Cristo que nós temos e que de repente precisam, né, necessitam da nossa ajuda. Então, nenhum sacrifício que nós fizermos, até mesmo, vai se comparar, se equiparar ao sacrifício que Jesus Cristo fez no Calvário por nós. Então, nós devemos ter isso também em nossa mente. Então, não buscar agradar a nós mesmos. Buscar agradar primeiro a Deus, depois ao nosso próximo. Veja que o mandamento, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse justamente isso: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Então, a nossa vida é uma vida de servir. Servir a Deus primeiro, depois servir o nosso próximo, servir o nosso irmão em Cristo, que é o mais próximo de nós, depois servir as pessoas à nossa volta, mesmo não sendo, né, irmãos em Cristo, mesmo não sendo salvos, nós estamos aí também para mostrar o amor de Deus para com essas pessoas. E aí Paulo, no versículo 4 também, ele vai falar aí que as Escrituras elas foram dadas para o nosso ensino, inclusive, sobre como nós devemos nos portar, sobre como nós devemos nos relacionar. Verso 4 ele diz: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras
tenhamos esperança. Então, veja, amado, nós temos aí tanto o testemunho das Escrituras, como ele citou aí em cima, né? Nós acabamos de falar sobre o testemunho do próprio Senhor Jesus, ou seja, o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós temos aí tudo isso aí junto para nos ensinar, para nos levar ao conhecimento de como é que um cristão deve proceder. Algum tempo atrás, conversando com um irmão em Cristo, ele disse assim, que não existe, né, esse negócio de ética cristã. Ética é a forma como cada uma das pessoas deve se portar, né, a melhor forma de se relacionar umas com as outras. E a Bíblia, amado, ela é um livro, sim, de ética. Tanto nos ensina como é que nós devemos nos portar diante de Deus, como também como é que nós devemos nos portar diante dos homens. Então veja, amado, que o que Paulo está dizendo aqui, que nós devemos tomar o exemplo, os ensinamentos que há contidos na palavra de Deus e os exemplos do próprio Senhor Jesus Cristo, da forma como ele se relacionou com as pessoas, da forma como ele amou, né, as pessoas. Lembrando aí que nós dissemos ainda há pouco, a base dos relacionamentos de Cristo Jesus sempre foi o amor. Então, amado, nós temos aí o testemunho das Escrituras, nós temos o exemplo do Senhor Jesus Cristo, e pelos ensinos, né, da Escritura e o exemplo de Cristo, não podemos viver de forma egoísta, porquanto o Senhor Jesus Cristo não nos deixou esse exemplo, e nem muito menos nos deixou este ensino, de que nós devemos ser egoístas, ou então de que nós devemos ser arrogantes. Esse não foi o ensino dele, esse não foi o exemplo o qual ele deixou para nós. Mas ele viveu aqui de forma humilde, ele viveu aqui sendo altruísta. O Senhor Jesus Cristo, ele viveu aqui buscando fazer o bem para todos, para todas as pessoas, né? Inclusive, o bem maior, né, que ele fez a nós foi justamente dar-nos a salvação, dar-nos a vida eterna. E para que ele, então, nos desse, né, a vida eterna, ele, então, morreu em nosso lugar, sofreu as terríveis dores ali na cruz do Calvário, que era para nós sofrermos, a morte que era para nós morrermos, a fim de dar a nós a vida eterna. Então, veja, amado, nós precisamos, né, aprender a nos relacionar com as pessoas, assim como Cristo Jesus relacionou. Agora, Paulo, ele vai dizer no versículo 5, versículo 6, ele vai dizer que a forma, inclusive, de como é que nós nos relacionamos com as pessoas está estreitamente ligado com a questão da nossa adoração a Deus. E, amado, isso nós sabemos, né? Nós entendemos sobre isso e por isso nós devemos cuidar dos nossos relacionamentos. E aí Paulo ele vai nos ensinar isso. Adorando a Deus em espírito de unidade. Olha o versículos 5 e 6. Ele diz assim, ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, amado, que o que Paulo nos ensina aqui é que precisa haver a unidade de sentimento para a adoração a Deus. É preciso estar tudo correndo bem entre os irmãos, entre a igreja de Cristo Jesus, para que no ato da adoração, do louvor que está sendo dado a Deus, isso chegue até a presença de Deus de fato e de forma correta. Então a unidade, o sentimento aqui, é uma dádiva de Deus, obviamente. A igreja só pode viver em unidade se esta estiver se deixando ser edificada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, então ela vai estar em unidade, a igreja vai estar caminhando junto. Você pode notar que o período melhor em que as nossas igrejas, né, passaram foi justamente o período onde o povo estava próximo de Deus, eles estavam unidos, eles estavam ali amando uns aos outros mesmo, e então assim a igreja, né, ela é abençoada, a igreja está evangelizando, porque ela ama os perdidos, ela está por dentro, né, dela, amando uns aos outros e cuidando uns dos outros. Então, quando um irmão está desanimado, tem um ali tentando levantá-lo, ajudá-lo, né, prosseguir. E esses são os períodos onde realmente as nossas igrejas elas vão caminhando, né, de forma maravilhosa, magnífica, diante da presença de Deus. Os nossos cultos são cultos abençoados.
São cultos ali animados por conta disso mesmo, de haver esta unidade diante da presença de Deus, do seu povo, da igreja de Cristo Jesus. O culto que agrada e glorifica a Deus é aquele que parte do coração dos crentes unidos, com o mesmo propósito, com o mesmo sentimento, para louvar, exaltar e engrandecer ao nome de Deus. Então este é o culto que agrada ao nosso Deus. Olha comigo rapidinho, vamos lá, uns textos aqui. Salmo 133, bem conhecido. Salmo 133, verso 1 diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Viver em união, isso é bom, né? Isso é agradável. Olha Atos também comigo, Atos capítulo 1. De Atos, capítulo 1, verso 14. A palavra de Deus diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com os irmãos. Olha o capítulo 2, aí Atos 2, 42 a 46, texto também bem conhecido, que nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bem, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Veja, amado, esta ideia, né, da adoração a Deus em unidade. A igreja primitiva aqui é um grande exemplo, né, a respeito disso, porquanto a igreja primitiva viveu esta unidade, este sentimento, né, de unidade que Deus deu a ela, e foi o momento, inclusive, em que a igreja, né, mais cresceu neste mundo. Foi o momento justamente ali no início, né, da era da igreja, ali, período apostólico. Foi o período onde a igreja mais cresceu, de forma que no primeiro século, né, a igreja, ela alcançou todo mundo conhecido da época. O evangelho já foi pregado a todo mundo, justamente por conta desta unidade. Todos estavam trabalhando em um mesmo propósito, todos estavam querendo glorificar a Deus, exaltar o nome de Deus, trabalhar para a glória de Deus, né, no reino de Deus. Então eles, naquele período, eles alcançaram, né, levaram o evangelho a todo o mundo. Interessante, amado, que hoje, né, com tantas facilidades que nós temos na nossa era, nós temos aí redes sociais, com a internet aí basicamente no mundo todo. Nós temos aí avião, né? Você vai de um país para o outro rápido, inclusive. Não tem mais aquela demora que tinha no passado, período apostólico ali, onde tinha de pegar um barco para atravessar para outro continente, demorava-se meses. Nós não temos mais isso, é tudo muito rápido. E mesmo assim ainda há povos não alcançados no nosso mundo. Veja, amado. Mas no período dos apóstolos eles fizeram isso, no período da igreja primitiva, o evangelho foi levado a todo o mundo. Então veja, a adoração a Deus aqui, ela deve ter esta questão de unidade, um sentimento aí de unidade, porque é isso que agrada a Deus, é isso inclusive que faz com que a obra de Deus vá adiante, que a obra de Deus cresça, que o nome dele seja glorificado sobre a face da terra. Então nós glorificamos a Deus não com disputas, com batalhas internas por dentro da igreja, ferindo o nosso irmão, destruindo a comunhão, julgando, desprezando um ao outro. Mas nós glorificamos o nosso Deus quando nós estamos em um espírito de unidade. Olha esse texto, né, bem conhecido, de Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Mateus 5, 23 e 24. A palavra de Deus diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem
e apresenta a tua oferta. Veja, amado, como que essa questão do relacionamento entre irmãos está estreitamente ligado com a questão da adoração. Ou seja, é impossível que o nosso louvor, a nossa adoração, chegue diante da presença de Deus quando nós chegamos por dentro do culto, né, com um problema com o irmão fulano de tal, brigado com a ciclana, tendo falado mal do Bertrano, né? Tendo de repente tido uma discussão com o esposo ou com a esposa em casa, e agora dentro da igreja louvamos a Deus como se tudo tivesse normal, como se tudo tivesse as mil maravilhas. Amado, nós podemos sim esconder os nossos sentimentos, os nossos atos, pessoas à nossa volta. Conseguimos, mas de Deus nós não. Deus, ele está vendo tudo. Os olhos dele, né, estão em todos os lugares, como a palavra de Deus diz, contemplando os maus e os bons. Não dá para se esconder nada de Deus. Quando nós chegamos por dentro da igreja, a primeira coisa a qual nós devemos fazer é justamente sentar no nosso banco, pedirmos, né, perdão a Deus pelos nossos pecados, e antes até mesmo de termos sentado aqui, termos já organizado a nossa vida, os nossos relacionamentos, seja com esposo, esposa, com um irmão em Cristo, com um vizinho, com um colega de trabalho. Se nós tivermos algum tipo de problema, alguma desavença, a coisa certa a se fazer é resolver o mais rápido possível. E assim nós vamos ter esta liberdade para adorar a Deus. O nosso louvor, a nossa adoração, de fato, vai chegar até a presença de Deus. Triste é que por conta de maus relacionamentos com as pessoas, muitas das vezes o nosso louvor, a nossa oração não chega diante da presença de Deus. Então, os nossos relacionamentos uns com os outros é extremamente importante no ato da adoração, no ato da comunhão com o nosso Deus. Paulo ainda diz aqui que o nosso relacionamento deve ser um relacionamento acolhedor. Olha o versículo 7, ele diz assim: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Veja, amado, nós devemos acolher uns aos outros como Cristo acolheu. Triste, mas existem igrejas, né? Graças a Deus, nossa igreja não é assim, mas existem igrejas, né? Onde, não, essa igreja aqui só pode vir gente que ganha muito bem. Ah, essa igreja aqui só pode participar tal tipo de pessoa. E, amado, o Senhor Jesus Cristo não fez isso, né? Ele não veio só para os judeus, ele não veio só para os gregos, para o grego, ele não veio só para o gentil, ele não veio só para o branco, só para o negro, só para o de fala portuguesa, só para o de fala inglesa. O Senhor, ele veio para todos. Ele veio para salvar indiscriminadamente qualquer homem que o reconheça como seu único e suficiente Salvador. Então veja que a igreja, ela deve ser acolhedora, ela deve acolher a todos. Veja que uma das coisas que mais chamam a atenção das pessoas que vêm visitar as igrejas, que entram, né, por dentro das igrejas, muitas das vezes pessoas entram por dentro da igreja e nunca foram em nenhuma igreja, e elas chegam e elas não são bem recebidas, e ela então nunca mais vai em nenhuma outra. Agora também há casos em que a pessoa chega por dentro de uma igreja e ela vai para fazer uma visita e nunca pisou em nenhuma outra igreja, mas quando chega ali ela é acolhida, ela é bem recebida. As pessoas realmente se importam com ela, buscam, né, ali mostrar que se importam com elas. E essas pessoas, elas acabam ficando, né, por dentro da igreja durante muitos anos, inclusive, justamente pelo fato de terem sido bem recebidas. E muitas, inclusive, recebem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, depois de algum tempo, né, pelos bancos aí, escutando a palavra de Deus, se relacionando com os irmãos, e elas se dão conta de que estão perdidas, que precisam de Cristo Jesus, e são salvas, e permanecem firmes servindo ao Senhor. Então, amado, o estado, né, de acolhimento da igreja é algo importantíssimo. Paulo aqui diz que nós devemos ter um relacionamento acolhedor com as outras pessoas. Nós fomos acolhidos por Cristo, mesmo sem merecermos. Apesar dos nossos pecados, nós fomos acolhidos. Então a igreja, né, jamais nós podemos desprezar alguém. Porque nem Cristo poderia e teria todo o direito de desprezar-nos. Ele não nos desprezou. A nenhum de nós. Então nós também não podemos desprezar as pessoas. Mesmo tendo pecado, né, contra a sua santidade, nós somos acolhidos e acolhidos com amor, né? Veja também Paulo, ele fala do versículo 8 ao 13, Paulo vai falando sobre que nós
precisamos saber que o próprio Deus se tornou um servo. Olha o 8 a 13, ele diz assim, nós estamos terminando. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz, alegrai-vos gentios com o seu povo, e outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai todos os povos. Outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger, os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo, paz, em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Veja, amado, Paulo aqui diz que nós devemos, entender que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele se tornou um servo. Paulo conclui, inclusive, a parte aqui exortativa, da carta, falando sobre essa questão do relacionamento, mostrando que nós devemos acolher uns aos outros na igreja, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, cabeça, da igreja, tornou-se servo para salvar tanto judeus como gentios. É o que Paulo está dizendo, olha, o próprio Deus deixou o seu lar, deixou sua glória, se materializou aqui na forma, miserável de um homem, e ele então veio para ser servo da humanidade. Veio para servir a si mesmo, servir a sua própria vida, servir a nós, a salvação, a vida eterna. Paulo cita 4 passagens do Antigo Testamento, que nós lemos aqui, no versículo 8 a 13. Ele cita Salmo 18:5, Deuteronômio 32:43, Salmo 117:1 e Isaías 11:10. Em todas estas, Paulo ele encontra antigas previsões, inclusive, da recepção dos gentios à fé. Os gentios receberam a Cristo Jesus, porquanto Cristo veio e então se deu por nós, serviu a sua própria vida em amor a nós. Veja, amado, Paulo ele está convencido de que, assim como Jesus Cristo veio a este mundo para salvar tanto judeus como gentios, a igreja também deve acolher a todos os irmãos, sem exceção. Então, amado, é inconcebível que por dentro de uma igreja haja panelinhas. É inconcebível. Que o irmão fulano não gosta do outro, tenha rixa com o outro. É inconcebível quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, para a forma como Ele veio a este mundo, a forma como Ele procedeu neste mundo, a forma como Ele nos amou, a forma como Ele nos acolheu. É inconcebível que nós façamos o contrário de tudo que Ele fez. E, amados, por fim, nós estamos vivendo uma vida abundante. Olha o versículo 13 comigo, mais uma vez. Paulo diz assim, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Paulo termina a sessão, uma breve oração aí, e ele termina falando, trazendo para nós aí alguns pontos que nós devemos pensar sobre esta vida abundante, a qual o Senhor tem nos dado por meio de Jesus Cristo. Nós temos aí 5 perguntas, nós podemos obter a resposta aí nesse texto. Primeiro, de onde vem essa vida abundante? Olha que o texto aí, versículo 13, diz, ora, o Deus de esperança. A vida abundante, ela vem de Deus. A vida abundante a qual eu recebi, que você recebeu, a igreja de Cristo Jesus recebeu, ela vem de Deus. A vida abundante procede de Deus, do Deus da esperança. Tudo provém de Deus. Ele é a fonte de todo bem. Nós jamais podemos esquecer disso. Então, neste relacionamento que nós temos com os nossos irmãos, com as pessoas à nossa volta, nós devemos viver uma vida abundante, uma vida realmente que vai glorificar ao nome de Deus.
Em que consiste essa vida abundante? Olha o que o texto diz aí: vos encha de todo gozo e paz. A vida abundante consiste na plenitude do gozo, do reino da paz em nossas vidas. Deus é a fonte da nossa alegria. Quando nós temos alegria em Deus, nós temos também paz com Deus. Simples. Quando nós éramos inimigos, né, de Deus, ou seja, quando nós estávamos perdidos, nós não tínhamos paz com Deus. A ira de Deus estava sobre nós. Mas depois de um momento onde nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, onde Ele nos salvou, nós então, agora nós temos não só alegria em viver com Deus, mas nós temos paz com Ele. Nós temos uma vida abundante com Ele, porquanto Ele derrama, né, sobre as nossas vidas das suas bênçãos, sua graça, da sua misericórdia, constantemente. E olha que maravilha pensar que sobre a nossa vida é derramado todos os dias graça sobre graça, né? Maravilhoso, amado. Deus tem abençoado as nossas vidas de forma que nós mesmos nem conseguimos mensurar. E como nós podemos obter esta vida abundante? Olha que o texto diz aí no versículo 13, diz que em crença. Ou seja, como é que o homem pode obter a vida abundante? Ou seja, a mesma questão da vida eterna. Crer em Jesus. De receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. A vida abundante não é um fruto do esforço humano, do trabalho humano, mas é sim uma dádiva de Deus, aonde o homem recebe pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, você que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você que ainda não tem esta vida abundante, você pode tê-la. Deus está dando esta vida abundante a todos. Você só precisa crer em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Recebê-lo, né, pela fé. A palavra de Deus diz que você terá, assim, a vida eterna, vida abundante. Vida abundante. Por que nós devemos possuir a vida abundante? Olha o texto daí, verso 13, continua dizendo, para que abundeis em esperança. Nós devemos viver para Deus na esperança de receber as bênçãos celestes. Tem tantos crentes, né, que estão trabalhando, acabando com a sua vida, dando tudo da sua vida nesse mundo aqui por coisas materiais. Quando, na verdade, Deus nos dá uma vida abundante, uma vida de alegria, uma vida de liberdade neste mundo aqui, mas para que nós venhamos trabalhar para a glória dele, para a honra do seu nome. Preparando, inclusive, os nossos bens, né, como é dito lá em Mateus capítulo 6, no céu. Receber os bens celestes. As riquezas que o povo de Deus deve buscar com extremo zelo não são ouro, prata, não são coisas materiais, mas são as riquezas espirituais. Interessante. Quando nós olhamos para a questão, né, nossa de investimento, falar sobre investimento financeiro, nós sempre estamos buscando aquilo que é mais rentável, né, que vai dar a nós maior lucro. Sempre estamos olhando para isso. Mas na questão espiritual, muitas das vezes nós nem pensamos, né? Nem passa pela nossa mente. Mas, amado, não há nada mais maravilhoso do que investir no céu. Nós já falamos, né, sobre isso aqui no domingo, nós falamos. Não adianta, né, você investir em algo, você vai poder desfrutar somente por um pouco de tempo. Segundo a palavra de Deus, a duração da nossa vida é de 70 anos. O que passa disso é canseiro e enfado. Agora, você pode ter, de repente, aqui se tornar o homem mais rico do mundo. Você ter mansões, você ter belos carros, você ter uma conta gorda. E depois, quando você partir dessa vida aqui, para onde é que vai tudo isso? Não te acompanha. Me lembrei, né, de uma história. Dizem que Rockefeller, né, quando ele faleceu, chegaram para o contador dele e perguntaram, né, para ele quanto é que ele tinha deixado. O contador, né, olhou para aquela pessoa e disse assim: ele deixou tudo. Ninguém pode levar nada desta vida aqui. Bens materiais, riquezas, né, deste mundo.
aqui elas ficam. Mas aquilo que são riquezas espirituais, bens espirituais, isso, amado, nós levamos sim para o céu. Não há nada melhor, né, do que levar, de repente, uma pessoa a Cristo Jesus. Quando então partirmos desta vida aqui, nós temos um encontro, né, com essas pessoas que nós ganhamos para Cristo lá no céu. Não há nada melhor do que fazer o bem para as pessoas aqui e chegarmos lá no céu também. Deus estará, né, nos recompensando por isso. Vivermos de forma correta, biblicamente, nesta vida. E quando nós chegarmos lá, nós também receberemos bênçãos ali, galardões, né, riqueza espiritual, por termos vivido de forma fiel ao nosso Deus. E olha, como nós podemos viver a vida abundante? O versículo 13 finaliza dizendo, pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Essa dádiva não procede, né, da terra, ela é do céu. Não dos homens, né, mas do Espírito Santo de Deus. Então nós podemos viver a vida abundante pelo poder do Espírito Santo do nosso Deus. A salvação ela vem justamente de Deus e também até mesmo o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós que somos salvos, vem de Deus também. Vem do relacionamento, proximidade, da forma de santidade a qual nós vivemos diante do nosso Deus. E concluindo, amado, Cristo ele morreu para ser o nosso Salvador. Cristo, ele ressuscitou para ser o nosso Senhor. E Cristo, ele viverá para ser o nosso juiz. Essas glórias, verdades, além de constituir a essência do nosso culto, devem também influenciar a nossa conduta. Lembra então, Paulo, que ele estava dizendo, nossos relacionamentos estão estreitamente ligados com o nosso culto a Deus, com a nossa adoração a Deus. E, amado, ter relacionamento correto vai fazer com que nós venhamos estar mais próximo de Deus, nós estarmos na presença de Deus, nosso louvor chegar até a Deus, e nós então estaremos vivendo vidas abundantes aqui na terra. Vidas que realmente glorificam e exaltam ao nome do nosso Deus. Vamos orar neste momento?